A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Seja você muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre estamos falando sobre as ordenanças bíblicas. Meus amados irmãos, a lição 4 saiu faíscas com alguns comentários. Alguns elogiando a ministração da aula, outros dizendo que nem aula foi. Então, se você acha que a lição de número 4 ela trouxe problema, isso porque você não leu ainda a lição de número 6. Essa lição é a 5. Mas ainda vamos chegar na lição 6. E aí tu vai ver o que é sair faísca em uma aula. Eu já li a lição 6. Eu já li a lição 6. Espere, irmãos. Deixa eu falar algo para vocês. Vocês têm todo o direito de discordar de mim. Todo o direito. Graças a Deus que a gente tem na Bíblia homens de Deus questionando supostas ações de outros homens. Pedro foi resistido na cara por Paulo. Barnabé foi resistido na cara por Paulo. Timóteo teve que falar. Lembra lá? Deótrefes. Lembra lá? Pois é. Cuidado. A Bíblia diz que eu tenho que seguir o que está aqui, mesmo que aí seja alguém que se diz autoridade, porque vamos falar na lição 6 sobre isso. Então você pode discordar se o que não está escrito aqui. E lembrando, deixa eu dizer uma coisa para você que eu acho que alguém esqueceu, que acompanha minhas aulas há muito tempo. Isso aqui não é regra de fé não, viu? Isso aqui não é regra de fé. Regra de fé é isso aqui. O que está aqui, ó, é o que vale. O que está aqui é apenas ideia de um homem. Esse conteúdo que eu vou vos trazer, que eu vos trago, né? É a frase correta, é ideia do homem. Então é 100% questionável. Tá bom? Mas bora para a lição de número 4, que vamos falar sobre orar e vigiar. Ou é vigiar e orar. Que eu fui ler a lição 5, a lição 6, que eu acabei esquecendo qual é a lição 5. Não esqueci não, é que eu estava lendo a lição 6. A lição 5 é ordenança para a vida de vigilância e oração. Bora, pegue aí a sua revista e bora aprender mais um pouco da palavra de Deus. Essa lição será aplicada no dia 5 de maio, é só, lição 5 será aplicada no dia 5 de maio. Já foi embora o mês de abril, o primeiro mês já foi embora. Um título muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Repito, gosto dos textos do pastor Abner, mas isso não me faz ser adorador dele. Isso não me faz me tornar um idólatra dele. Gostar dele, gostar dos textos deles, não me faz adorador dele. Não me faz adorador de nenhum outro escritor, certo? Mas gosto do texto dele, li o texto, estudei a lição, boa. Já a lição 6, vamos por parte. Vamos lá. Texto áureo. Efésios capítulo 6, verso de número 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isso, temos que orar por todos. Sejam aqueles que estão no caminho errado, seja aqueles que estão no caminho e não sabem que caminho seguir, e seja aqueles que estejam no caminho certo. O fato é, temos que orar por todos. Evidente, não quer dizer
que a nossa oração vai ser uma oração que Deus vai atender. Professor, explique isso aí, que Deus atende todas as orações. Nananina, não. Não misture uma coisa com a outra. Nós oramos, pedimos a Deus, isso é o problema de muitas pessoas na oração. Deus vai ter que fazer. Deus vai ter que fazer o quê, meu irmão? Deus já fez o que tinha que fazer por mim e por você. Ele já deu o seu filho para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Agora oramos nós, como disse Paulo. Querendo Deus, ele cura. Querendo Deus, ele salva. Querendo Deus, ele liberta. Querendo Deus, ele converte. Querendo Deus, é ele. O nosso desejo é orar sem cessar. Vamos bater aqui bastante nessa tecla. O que significa orar sem cessar? Mas a gente esquece de orar querendo Deus. Deus, pedimos a ti, mas que tu faça a tua vontade, pois ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Se nós voltarmos a orar como está na Bíblia, Senhor, passa de mim esse cálice, mas não faça o que eu quero. Irmão, eu estou falando é do maior, o único e suficiente Salvador. Orou, se tu quiseres. E por que nós queremos orar impondo, exigindo, obrigando Deus a fazer? Entendeu? Jesus disse bem claro, passa de mim, mas faça a tua vontade. Eu quero que passe, mas eu quero que a tua vontade prevaleça. Você está entendendo como é que é a oração? É desse jeito. Verdade aplicada nos diz assim: em todo tempo, o discípulo de Cristo deve orar e vigiar para não ceder às tentações, enquanto espera a volta de Jesus. Eu gostei daqui do texto do pastor Abner. Ele começa a colocar, tem que falar bispo, porque tem um irmão aí que se ofende, chama o Abner de pastor. Pois é. O bispo Abner, eu gostei de verdade. Porque o vigiar e orar não é só na perspectiva, meus irmãos, de vigiar com o que eu vou dizer para o meu irmão, com o que eu vou dizer para o meu pastor, com o que eu vou dizer para a minha esposa, com o que eu vou dizer para o meu filho. O vigiar que o bispo Abner traz como base central é vigilância para a volta de Cristo. Top! Lindo! Tem muita gente se preocupando em vigiar no que vai dizer o que está errado, esquecendo de vigiar com a volta de Cristo. E ele parte aqui, ele vai pegar desse pressuposto que a vigilância maior é quanto à volta de Cristo. Ok? É daí por diante. Parabéns para o bispo. Objetivo: mostrar os diversos aspectos da oração. Destacar a oração como meio de acesso a Deus. Show! Esse tópico aí é muito bonito, muito bonito. Ressaltar a importância da vigilância. Então veja como ele faz, Aspectos da oração. A oração nos aproxima de Deus ou nos dá acesso a Deus. Já foi dado em Mateus, quando o véu do templo foi rasgado. E a importância de vigiar. Nós usamos apenas a parte orar, esquecemos da ação, e a ação nos compete em ficar em vigilância, ok? Texto de referência são dois, Mateus 24, 42 ao 44, e depois Mateus 26, 41. Escrito está: vigiem, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também,
porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não pensais. Viu que eu falei para você? Que a vigilância não é só o que eu digo para Rose, o que eu digo para o Rosil, e sim a vigilância sobre a vinda de Jesus. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Minha, sua e nossa. Hino sugerido para esta lição: 266, 42, 427, 577. Eu descobri, na verdade eu sabia, sabe, a gente vai esquecendo de falar. Por que eu falo os hinos daqui para a gente poder cantar? Porque na revista de aluno não tem falando os hinos que é para cantar. Momento de oração de hoje. Ore por sua vida de vigilância e não abandono dos momentos de oração. É verdade. Graças a Deus, o canal Bíblia para o Cotidiano, você que não me acompanha nos devocionais e não sabe, em janeiro eu propus aos inscritos do canal Bíblia para o Cotidiano, quem está no grupo do WhatsApp, a fazer uma oração. Todo dia a gente se levantava à madrugada, das 3 da manhã às 3h30, orando por nossas causas, apresentando as nossas demandas. No mês de abril, que encerrou o mês de abril, estamos no mês de maio, eu levantei o grupo para de meia em meia hora, criamos o relógio de oração. De meia em meia hora tem alguém orando. Exatamente, eu estou gravando no sábado, essa gravação estou gravando no sábado, e agora é exatamente 8h30 da noite. Tem alguém orando por você, do canal. Sabia disso? O mês todo de abril tem alguém orando por você. De meia em meia hora, alguém está orando. E eu estou de férias, peguei 10 dias de férias, já volto agora na próxima segunda-feira. E eu levantei um propósito de consagração, que foi terça-feira passada. Fui para a igreja, orei com as nossas irmãs, ainda preguei no Salmo 34, fiz 3 horas de live falando sobre orar, mostrei uma coleçãozinha de livro de oração, jejuamos, consagramos, lemos a palavra de Deus, ou seja, oração faz parte. Há quem ache que é somente esse momento que eu venho aqui, mas eu trago o povo para orar e estar na presença de Deus, tá bom? Vamos orar? Ora daí que oro daqui. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti a oportunidade concedida mais uma vez de ministrar esta aula, escrita pelo Bispo Abner, que o Senhor tenha misericórdia de sua vida, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o nosso coração esteja aberto para aprender de Tua palavra, que o Teu povo não venha abandonar nem a vigilância e nem os momentos de oração, seja na igreja, seja em casa, seja num grupo, seja onde eles estiverem, mas eles orem constantemente uns pelos outros. Oro pelos mais de 10.500 inscritos do canal, para que cada um deles tenha sua mente renovada pela Tua palavra. Assim eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Introdução nos diz assim, enquanto prosseguimos na jornada cristã para vencermos e perseverarmos, não podemos desprezar estes 2 aspectos destacados por nosso Senhor e pelas Escrituras dos seus apóstolos: vigilância e oração. Em um tempo repleto de distrações, é preciso convicção e disciplina no imprescindível cultivo destas práticas, com a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, precisa. Oração, ela sempre foi muito negligenciada por muitos das igrejas. Eu vou falar de causa real. Se eu estiver errado, pode colocar. Mas você faz um evento de oração, poucas pessoas comparecem. Se você fizer um evento de estudos, poucas pessoas aparecem. Agora, faça uma campanha. Eu estou falando das Assembleias de Deus, viu? Não vem falar aqui de
de Renascer, da Renascer, quem mais? Do Valdomiro lá, fugiu agora, Internacional da Graça, não, do Valdomiro, o R.R. Soares, o Ageno Duque, Plenitude, a Mundial do Valdemiro. Não estou falando da igreja deles, não. Eu estou falando das Assembleias de Deus, principalmente da nação de Madureira. Chama para oração e você vai ver quantos virão. Chama para um estudo bíblico, veja quantos virão. Agora, chame para campanha de A Tua Vitória Está Ali. Vem receber porção dobrada. A chave dos céus está aberta, está naqueles que vêm para esta campanha. Se eu estiver mentindo, pode colocar, meu irmão. Agora, eu sou de Madureira faz 10 anos. Comecei minha fé no Belém. Estou no Madureira há 10. E onde você passa? Oração é 10, 15. Estudo não passa de 20. Campanha, centenas de milhares. Então, se perdeu. Se perdeu, estamos perdidos. E sabe por que a igreja está de pé? Porque tem irmãs, principalmente irmãs, que ainda não desistiram da oração. No curso Homem ao Máximo, o pastor Ed, que é o escritor e idealizador do projeto Homem ao Máximo, ele faz um questionamento. Por que não temos círculo de oração de homens? Porque porque os homens trabalham. Tá bom. E por que não pode fazer depois que sai do trabalho? Círculo de oração masculino, apenas os homens, orando pelo seu casamento, orando pelo seu filho, orando pela sua esposa, orando pela sua família, orando pela sua nação. Principalmente os homens perderam o desejo de orar. Tua igreja tem círculo de oração masculino? Tem? Diz para mim. Na minha não tem. Já tentamos, já chamei, mas alguém é muito arraigado às tradições que disse: para que círculo de oração de homem? Já tem um das irmãs? Foi o que eu ouvi. Então, meus irmãos, oração é tão difícil quanto a lição de número 4 falar de dízimos e oferta. É mais fácil um camarada dar oferta, dar dízimo, do que vir fazer uma campanha de oração. Vou repetir. É mais fácil um cidadão dar dízimo e oferta, que foi a lição passada, do que vir para uma campanha de oração. Só que é princípio. Estamos, por isso que aqui, ordenanças, o que está escrito na Bíblia. É orar. Como é que está a tua igreja com o sentido da oração? Coloca aí. Vai pelo menos a metade da igreja orar? Seja de manhã ou seja à tarde? Então você diz se esse ensino é importante, é relevante ou não é para a nossa igreja. Ponto de número 1. A falta de vigilância põe tudo a perder. Ele vai começar primeiro pela vigilância, depois ele vai falar aqui, aprendendo a orar. Gostei. Sim, sabia. Teve gente aqui um tempo atrás que dedicação à oração. Eu me lembrei agora de algo importante. Teve um rapaz que ele criou um curso de aprendendo a orar. Você sabia que muita gente criticou? E ele, irmãos, foi... Como é que chama? Desprezado não, motivo de chacota. Isso, achei. Motivo de chacota, porque o irmão criou uma apostila ensinando os princípios, como devemos orar. Como orar? Foi, o irmão sentiu chacota. Agora, o bispo Abner, na escola dominical, eu esqueci o nome do irmão. O irmão devia pegar essa lição aqui e falar assim: e aí, meus irmãos? O bispo Abner, um dos presidentes do Madureira Rio de Janeiro, né, aqui em São Paulo, é o bispo Samuel Ferreira, está ensinando a gente a orar.
Ué, e Jesus não ensinou seus discípulos a orar? E João não ensinou seus discípulos a orar? Porque foi isso que disseram os discípulos de Jesus. Ó, João ensinou seus discípulos a orar. Ensina-nos a nós. Será que a gente sabe orar mesmo, irmão? Será que nós não precisaríamos passar por um curso intensivo sobre como orar? Será que não precisaríamos mesmo? Pois é, isso foi anos atrás. O irmão se viu de chacota. Acharam que era só para vender livro apostila. E agora há necessidade. O povo desaprendeu a orar. Essa é a verdade. Tá aí. É o ponto de número 1. Aliás, vai ser o ponto número 2. Agora partimos para a vigilância. É onde ele vai começar. A palavra grega é a mais utilizada no Novo Testamento para a palavra vigiar, que significa ficar acordado, alerta, dar total atenção para evitar que por negligência ou indolência, é isso mesmo? Indolência, algumas calamidade destrutiva atinja a vida de alguém. Ele está pegando Mateus, ele está pegando. Irmão, eu li, anotei, esqueci de trazer para vocês. Gente, Jeremias quanto? Que fala dos atalaias. Jesus, perdi a referência. Mas você coloque aí. Quando Jesus fala do atalaia, o que era o atalaia? O atalaia era aquele que se posicionava acima do muro e ficava em vigilância. Se viesse um ataque contra aquela cidade, ele tinha a obrigação de tocar a buzina, alertar o povo, seja como fosse, ele teria que avisar. E diz o texto bem claro, gente, fugiu da memória, que chato. Deus diz bem claro, se alguém morrer porque o atalaia avisou, a culpa não é dele. Mas se o atalaia for negligente e não avisar o povo do mal que está por vir, ele será responsável por todas as mortes que ali acontecer. Por isso que antigamente usávamos muito a expressão atalaias do Senhor, porque anunciávamos a vinda dele, que ele estava por vir. O problema é que os atalaias estão em sono profundo. Os atalaias estão acomodados, com medo, assustado, amedrontado pelo que pode vir, porque ele está alertando o povo dos lobos devoradores, dos assassinos de altares, dos que matam para ver apenas o prazer, para matar apenas o prazer de sua carne. Cadê os atalaias? Lembra disso? Que todo mundo, assim uma turma chamava os outros de atalaia do Senhor? Os atalaias são poucos. Diz no texto, poucos são os atalaias remanescentes. Tu és um atalaia, tu estás de vigia, tu estás de sentinela. Eita, é forte, hein? Isso aqui dá uma pregação linda em qualquer tempo, em qualquer igreja, viu? Mas ele usa Mateus 24, 42, que já lemos, 25, 13, Apocalipse 16, 15. O que tem lá mesmo, 16, 15? Lá em Apocalipse, vamos ver? Apocalipse. Poucos gostam do livro de Apocalipse. Opa. 16. Apocalipse 16, verso de número 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Ei, você sabe que aqui tem tanto linguagem literária quanto linguagem figurada e tem a alegoria. Independente
qual linguagem você queira usar nesse texto, estão sendo uma pouca vergonha dentro das nossas igrejas, mostrando a silhueta do seu corpo. Isso é tanto homem quanto mulher. Suas camisas tão coladas que você consegue ver todo o seu corpo, assim, ó, assim, ó. E eu nem tenho, ó. E vai pegar, eu não sei como é que se mexe. As calças mais apertadas. Eita, eu vou falar. A vantagem de ter um canal é que eu posso falar o que eu quiser, né? Porque eu não tô na minha igreja. Tem homens indo para a igreja com as calças mais apertadas do que o sertanejo na época dos anos 90. Tô falando de homem. Sabe lá? Eu não nasci crente, viu? Me converti aos 20. Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo. Quem mais? Pega essas três. Esses foram os precursores e depois vieram os outros, né? Puxa aí. Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. E põe aí. Eles cantando nos anos 90. Olha a calça desses homens. Tá acontecendo dentro das nossas igrejas. Os pregadores vêm pregar, meu irmão, que as irmãs têm que ficar de cabeça baixa. Porque se olhar, peca. Olhando o volume do órgão genital do camarada. E é pregador. Graças a Deus que eu posso falar aqui. Nós estamos falando muito das irmãs. Mas ultimamente tem uma raça de homem que faz questão de mostrar o volume do seu órgão genital nas suas calças. E a grande maioria dos nossos púlpitos é elevado. E as irmãs ficam olhando o tempo todo. Se concentra como, meu irmão? Só vê as irmãs de cabeça baixa e colado nas suas nádegas. Parece roupa de malhar. Atalaia. Faz isso não. Faz isso não. Apocalipse 16. Vigia, para que não te ache nu, mostrando as tuas partes. Tá com inveja das irmãs que entram naqueles vestidos a vácuo, é? As irmãs não usam a calça, mas usam uns vestidos, meu irmão, que vê a fibra da calcinha. O que é isso, gente? Que vigilância é essa? E na grande maioria das nossas assembleias, porque eu estou pregando para dentro da assembleia, estamos nós lá e a irmã sobe com aquele vestido colado que só cego, até o cego de Jericó enxergaria a fibra da calcinha dela. Mas a culpa é minha porque estou vendo. Acaso sou cego? Ou tu vai dizer, minha irmã, que subiu um camarada com essas calças do sertanejo lá dos anos 90, tu não vai conseguir ver o volume? Que falta de vigilância, meu irmão. Jesus do céu, eu achei que essa revista vinha suave, viu? Bispo Abner do céu, que Deus tenha misericórdia de sua vida, viu? Sei, como diz na minha terra, foi caba macho. Total falta de vigilância. E o que está me envergonhando é que agora passou foi para os homens. Para os homens. 1.1 Vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus nos alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito já está pronto, já não tem já não, né? Está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância vê a tentação chegando e a oração dá força para resistir a ela. Vigilância é sobre que um simples vacilo pode ser fatal.
Não adianta ser PhD, doutorado, se não vigiar. Não adianta ser excelente executor se não vigiar. Não adianta ser exímio conhecedor da Bíblia se não vigiar. Não adianta ter fé que transporte montes se não vigiar. Não adianta ser de oração se não vigiar. Não adianta orar 24 horas por dia se quando se levanta da oração não vigia. Murmurar, falar mal de alguém, xingar, mentir e outras coisas mais entristece o Espírito Santo de Deus. Você está jogando fora toda a oração. Se fosse só pelo Espírito, ele resistiria, mas quando entra a carne, há um enfraquecimento natural, peculiar ao ser humano. Estamos todos nós fadados, porque os nossos olhos enxergam. Glória a Deus, porque podemos ver. E não é, Bispo Abner, somente falta de vigilância de quem ora. É falta de vigilância do outra parte. Irmãos e irmãs, vamos nos portar decentemente. Vamos nos comportar de maneira que possamos santificar o nosso corpo e glorificar a Cristo com ele. 1.2 Vigiai, porque o adversário busca quem possa tragar. Eita, que luta dentro das nossas igrejas. A luta que temos que lutar não é contra carne ou sangue, não é física, não é contra seres humanos, contra pessoas. Nossa luta é contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6. Irmãos, então quando a gente vê alguém não se portando decentemente, logo afirmando o que está escrito no livro de Efésios capítulo 6, 12, aquela pessoa está possuída por Satanás, vestida com esses vestidos a vácuo, estão cheias de pombagira. Esses homens vestidos com calças marcando seus volumes estão possuídos de vaidade e vanglória, demônio. Antigamente tinha um corinho, põe a mão que cai, põe a mão que cai. Pode pôr a mão que cai, irmãos. Não é contra a carne, não é aquele irmão, é o demônio que está dentro dele. O demônio da sensualidade masculina. Vi um vídeo que me deixou estarrecido. Um evento para homens. Se colocou um polidense, tá aí na internet. Se colocou um polidense e colocou um bendito de um irmão dançando no polidense para mostrar aos homens como deve sensualizar para suas mulheres. Satanás! E o pior foi que numa semana ou foi 2 semanas depois chamaram um atalaia para pregar. E o atalaia começou a dizer que Deus ia cobrar daquela igreja que estava fazendo do púlpito casa de stripper e prostituição. Homens, 99% dos problemas das nossas igrejas, a culpa é nossa. Até quando vamos ficar sem vigiar como nos comportamos perante a igreja do Senhor, a noiva? Eita, Jesus!
Tu tá perante a noiva de Cristo. Tu acha que Cristo, tu acha que Cristo vai deixar passar tu sensualizando para a noiva dele? Pergunta. Tu que é homem macho, tu ia gostar de um homem sensualizando para tua mulher? E por que tu acha que Jesus está satisfeito com a tua sensualidade, com essas calças coladas, sensualizando para a noiva dele? 1.2. Perdão, continuando aqui, né? Por isso precisamos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir o dia mau. Ô Paulo, a pergunta é: qual é o dia bom? Qual é o dia bom? O nosso adversário não brinca em serviço. Cuidado, cuidado. Ele não brinca. 1.3. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Estamos falando de Cristo, viu? Falando de Cristo, a volta dele. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos. Porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigilante em oração. 1 Pedro 4,7. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho, mas unicamente o Pai. Mateus 24,36. Dá uma ressalva aqui. Nosso Senhor bem sabia do interesse, insistência e curiosidade do ser humano, portanto, descobrir o dia e a hora. Atos 1,7. Ao longo da história da igreja, não são poucas as fúteis especulações que surgiram quanto o momento exato deste acontecimento. Eu aqui preciso parar para ressaltar um negócio um pouquinho mais para trás. Aqui, ó. Somente o Pai. Em Mateus 24:36, a gente tem Jesus ainda não glorificado. Tá bom? Abre aí Mateus 24. Aqui, ó. O verso é o 36. Aqui. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Aqui é Jesus ainda como homem, ainda cumprindo o seu chamado como homem. Quando ele ressuscita, ele declara: e é-me dado todo o poder sobre a terra. Então, Jesus sabe o dia e a hora que voltará. Em Atos, a gente pega aqui, ó, volta um pouquinho, aliás, adianta um pouquinho, né, que eu passei, estou voltando. Atos capítulo 1, a ganância, o desejo dos homens, né, deixa eu mudar a frase, o desejo dos homens em querer saber que hora, que dia, que mês que Jesus iria voltar. Atos 1:7. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele está dizendo, ó, o Pai já definiu, eu sei, não cabe mais a ninguém, a hora virá. Ponto. É isso que nós devemos fazer. Sem a vigilância, a santificação e a consagração da vida a Deus ficam enfraquecidas.
Sem a vigilância, o belo trabalho desenvolvido cai por terra. Vigilância é não falar tudo o que vem à boca. Vigilância é não fazer tudo o que dá vontade. Não adianta ser exímio no que faz, fazer obras gigantescas, abençoar pessoas, cuidar do rebanho de Deus, ser reconhecido pelo trabalho realizado, mas não estar vigilante com azeite na lamparina quando o noivo chegar. A vigilância é o estado de equilíbrio do cristão. Aqui tudo remetendo à volta de Cristo. Não pensemos que ele está a demorar. Pensemos que ele está pronto para voltar. Amém? Ponto 2. Quem sabe orar? Então ora aí, irmãos. Vai orando, porque precisamos orar. É o ponto 2. Bispo Abner Ferreira, revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2022, lição 8. A relação com Deus, que segundo as crenças judia regia tudo o que existe, era algo muito delicado e por isso pediram a Jesus que lhe ensinasse a forma correta de se dirigir a Deus, porque segundo eles, só uma pessoa muito próxima de Deus poderia saber a maneira correta de falar com ele. E Jesus era, para eles, essa pessoa. Então, veja só. Se Jesus, irmãos, como volto lá atrás, como os discípulos de Jesus disse, João ensinou os seus discípulos a orar. Ensina-nos a orar. Se na Bíblia tem ensinando a orar, por que tem tanta gente que acha estranho, como eu já falei lá no começo, um curso do qual você aprende a orar, um livro aprendendo a orar, ensinando a orar, estando em oração, aprendendo a orar? Por que a gente leva essa aí de uma maneira engraçada, de chacota, de desprezo, de alguém que quer nos ensinar a orar de maneira correta? Como eu falei para vocês, você já conhece, está ali a minha coleção, são 6 livros. Como orar? Arma da oração, propósito da oração, homem de oração, necessidade de oração. E são 6. Para quê? Para nos trazer à memória que tem uma dinâmica, tem como, não é de qualquer jeito. Tem gente que acha orar é somente se ajoelhar e falar com Deus. Será que é isso? Por que não foi só isso, falar com Deus? A oração do Pai Nosso não é só falar com Deus. Se você acha que a oração do Pai Nosso é só falar com Deus, é que você nunca leu detalhe por detalhe, frase por frase, ênfase a ênfase da oração do Pai Nosso. Não é somente se ajoelhar e falar, não. Tem uma regra. Primeiro, exaltação. Deixa eu ver se o pastor Abner vai colocar ela aqui. Eu vou ler com você. Não, irmãos. Tem algo a seguir. Foi ensinado, não foi? Ensinou Jesus? Não, ensinar não. Vai orar? É só falar. Foi isso que Jesus falou, irmãos? Então menos, meus irmãos. Vamos ser vigilantes. Orar não é só falar com Deus, não é só botar o joelho no chão, não. Se fosse, por que Jesus deixou o modelo, o padrão? Tem algo a ser seguido aqui e o Bispo Abner vai nos mostrar. Veja você aqui no ponto 2, 2.1, né? A oração modelo. Jesus ensinou a oração modelo para que não perquemos, olha aí, em vãs repetições. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que é isso? Adoração. Aqui, então você começa fazendo o quê? Adorando. Olha o Bispo Abner colocando aqui, ó. Deixa eu já marcar para você aqui cada ponto em parênteses que ele coloca aqui. Então, primeiro a oração começa com adoração. Então, quando eu entro na presença de Deus, eu entro primeiro o adorando.
Eu não me ajoelho dizendo assim, Deus, é o seguinte, ó, eu tô preocupado, Deus, ó, eu te falar, a porta do emprego não abriu, ó Deus, o meu filho não quer ir mais para a igreja comigo, ó Deus, minha mulher tá me dando muito trabalho, ó Deus, meu marido não quer se converter de verdade, ó Deus, pode parar. Não foi isso que Jesus ensinou, não. Não, não, Nanina, não. Ou a gente vem aqui, ó, mais uma vez, parabéns pelo que está escrito do Bispo Abner. Não foi bagunçado, não. Tem gente dizendo, é só se ajoelhar, chama ele de cara, ele te conhece, estamos tudo falando de qualquer jeito. O importante é você falar mentira. Senão Jesus é mentiroso. Porque ele disse que tem um jeito. Pai nosso que estás no céu. Primeiro, você se coloca na condição de filho. E filho aqui não exige. Filho pede. Já começou o negócio aí. Ele é o pai e eu sou o filho. Então, se ele é o pai, ele me dá como na hora que ele quiser. Já começou, o negócio já começou quente. Hoje os valores estão trocados. Hoje, se o pai disser que não vai dar para um filho, ele apanha na cara do filho. Mas estamos falando de um pai de princípios bíblicos. Eu, como filho, peço, meu pai me dá se ele quiser. Já começou por aí. Certo? Santificado seja o teu nome, ou seja, tu és santo, tu és soberano, tu és eterno, tu és poderoso, tu criaste os céus e a terra, tudo está nas tuas mãos, as águas cabem na concha de tua mão, as estrelas, bilhões e bilhões, tu chama pelo nome, tu criaste o sol e a terra milimetricamente na distância adequada, mais para cá nós queimávamos, mais para lá nós congelávamos. Tu és o Deus que sabe tudo, tu criaste os grandes, tu criaste os vermes, tu és poderoso. É assim que deve começar a oração. Tá aqui, irmão, tá no texto. A adoração. Aí vem a segunda parte. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, Senhor. Nos céus, 24 anciões se prostram diante de ti. Eles jogam as suas tiaras perante a tua presença. Eles cantam um cântico novo. Senhor, acima de ti não tem nada. Os querubins, serafins, porque eles adoram ao Senhor. Os céus são os cabelos, a terra, né, é caminho para os teus pés, as nuvens, Senhor, é poeira. Então, do jeito que aí os quatro animais viventes, os 24 anciões te adoram, e ali a tua vontade é boa, a tua vontade é completa, a tua vontade é repleta, Senhor, assim vencer na terra. Soberania é dizer a ele quem ele é, declarar a ele quem ele é. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que é isso? Dependência. E aí eu não posso deixar falar que eu vi um maldito dizendo, maldito, um camarada desse é maldito. Você não é próspero porque você ora ao Pai Nosso, o pão de cada dia nos dá hoje. Ah, maldito dos infernos, você quer dizer que o meu Jesus ensinou alguma coisa que não devia? Sabe quando eu digo assim, Senhor, o pão, o meu pão me dá cada dia, sabe o que ele está dizendo para mim? Eu te sustento todos os dias. Aí alguém disse para mim assim, professor Tony, mas eu recebo mensal. Não, filho, você recebe diária. Só que você junta um montante para receber no mês. Você é diarista. O seu dia é dividido por horas. Mas você recebe por dia. Se você não for trabalhar, você recebe? É óbvio que não. Então, logo, o teu pão é dado todos os dias. Quando tu se levanta de tua cama, seja 4 horas da manhã ou 10 horas da manhã, não importa a hora que tu vai trabalhar. Se tu trabalha das 2 às 10, das 6 às 2, das 2 às 10, das 10 às 6, ou das 8 às 5, feito eu, não importa. Se tu não for, tu não recebe. Então, logo o teu pão é dado todo dia. O teu patrão só espera para te pagar tudo de uma só vez, mas é todo dia. Porque se tu não te levantar, Deus não deu o pão de cada dia. Então, só de tu se levantar, ele te deu o pão de cada dia?
hoje. Dependência. É assim que nós estamos na presença dele. Perdoa-nos. Ixi, aqui doeu, vai doer. Oh Jesus, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Condicional. Você sabia? Olha para mim, como diz os pregadores famosos. Olha para mim. Não tenho nem beleza nem formosura, mas olha para mim. Você sabia que se tu não perdoar, Deus também não te perdoa? É condicional. Se você não perdoa na terra, Deus não te perdoa no céu. Sabe onde é que está isso? Na oração do Pai Nosso. Você consegue dizer, Senhor, perdoa-me porque eu pequei. Aí ele te fala assim, tá, mas o teu irmão pecou contra você e você disse que não ia perdoar ele. E por que tu quer meu perdão? Doeu, doeu, doeu. Sabe o siso aqui? Que parece que dói no seu juízo? Pois é. Tem gente muito boa dizendo para Deus, perdoa-me, Senhor, porque pequei, menti, roubei, adulterei, prostituí, enfim. E Deus fala assim, e o teu irmão? Não, não, aí lá é outra coisa, lá é outra história. Eu estou pedindo que tu me perdoe. Aí Deus, eu te perdoo. Desde que você perdoe quem te ofendeu. Com o perdão de Deus é condicional. Onde é que está? Oração do Pai Nosso. Continuando. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tu pede livramento? Senhor, eu estou indo trabalhar. Eu pego 2 ônibus, Senhor, superlotado. Livra-me da minha casa ao ponto do ônibus, do homem sanguinário, do homem perverso, do homem mau. Dentro do ônibus, Senhor, me protege aqui. As mulheres de assédio. Apesar que os homens hoje estão sendo mais assediados do que as mulheres, né? Mas a grande maioria é as mulheres. Senhor, livra-me do assédio desses ônibus, desse metrô, desse trem lotado, Senhor. Eu sou tua serva. Livra-me do assédio. E quando chega no trabalho, oh, Senhor, livra-me do acidente. Seja uma peça cair na minha mão, seja eu bater a cabeça num ferro por falta de atenção. Livra-me, Senhor. Você pede, irmãos. Tudo isso está na oração do Pai Nosso. Adoração, soberania, dependência, condicional e livramento. Tudo isso. E tem gente que acha que orar é só falar com Deus. Quem te disse isso? Não sabe orar. E muito menos leu o que está escrito em Mateus capítulo 6. Tem aqui, ó. Eu vou ler o texto do bispo Abner. Ele continua dizendo: a oração que Jesus ensinou não varia em função do tempo, local ou espaço. Ela é atemporal e serve de modelo para toda a oração que se faça. Ela contempla todos os elementos necessários de uma oração eficaz, que abrange as situações mais atualizadas das necessidades dos seres humanos. Ela mostra comunhão, simplicidade e intimidade do homem com Deus, declarando que a vontade de Deus deverá prevalecer em nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor para nós, vivendo em paz com os irmãos, perdoando e sendo perdoados, na dependência e reconhecimento da soberania de Deus. Top! Não sabe orar, irmão? Pega essa parte da lição aí, guarda e decora. Pega esse texto aqui do bispo Abner e guarda e exercita, porque ela é um modelo, não é para ser recitada. Conheço. Oh, Jesus, é o tempo da ignorância. E tem gente que vai
Orar começa, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Amém. E depois, Senhor, isso não, irmão, não é isso não. Não foi isso que Jesus disse, não, crente. Ele ensinou que tu tem que adorar, que tu tem que dar soberania para Ele, dependência dEle, reconhecimento dEle, condicional de perdão. Foi isso, crente. Não foi para tu recitar, não, irmão. Qual é o problema, professor? Não tem problema não, varão, mas não é isso. Isso, a oração do Pai Nosso não substitui o que tu tem para dizer para ele. É isso. 2.2. A oração em secreto. Eita, eu li ali no livro. Já li para vocês várias vezes, eu gosto muito, né? A oração do secreto. Vamos ver o que, é que o bispo Abner diz aqui. Escuta aí. A oração é essencial em nosso relacionamento com Deus. Afinal, o próprio Senhor Jesus, enquanto nesta terra tinha uma intensa vida de oração, se Jesus, que tinha comunhão plena com o Pai, orava, quem somos nós para dizer que não precisa orar? Não é verdade? Ninguém precisa saber o nível de conversa que temos com o Senhor. Não é preciso orar como os hipócritas para ser ouvido pelos homens, isso mesmo. Mesmo que haja oração coletiva na igreja, precisamos tirar um tempo a sós com Deus. Todos nós temos algumas particularidades com Deus. Não importa se é de madrugada, pela manhã, no final da tarde ou à meia-noite, depende do momento de cada um. Isso aqui, e aqui tem um negócio muito importante. Eu não estava lá ainda. Deixa eu marcar aqui, ó. Momento de. Depende do momento de cada um. Eu não estava na igreja do qual faço parte ainda. Mas os irmãos lá, eles me contaram uma coisa que um irmão ia orar e ele tinha o vício da masturbação. E quando ele ia orar, ele orava alto e quem escutava, né? Senhor, perdoa-me, porque hoje eu me masturbei. Oh, Senhor, eu não quero ficar me masturbando, Pai. É sério, pastor, é sério, 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 de verdade, professor Tony. É. Aí quem é do Inamar, sabe, os mais antigos, eu não estava lá, eu já estou no Inamar há 10 anos. E foi preciso, né, os irmãos, o pastor, chegar para ele e dizer, meu filho, essa oração você pode fazer, mas você faz dentro do seu quarto. Você pode dizer, Senhor, livra-me da pornografia, livra, Senhor, sei lá, seja qual o problema, sabe? Senhor, eu cheirei cocaína, cheirei maconha, não fumei maconha, não importa. Eu adulterei, não importa qual o pecado. O que eu quero dizer para você é que existe oração que tu diz apenas no teu quarto. É tu e Deus. Quando você parte para uma oração coletiva na igreja, aí você ouve a oração do irmão. Que a gente pergunta, o irmão Tony está pedindo oração pelo Rosil, para que o Rosil venha voltar à igreja. Vamos orar junto, irmão? Vamos, Senhor soberano eterno, traz o Rosil de volta, faz ele tocar e tal. Você está entendendo? É uma oração que todos podem repetir. Agora, eu não posso pegar, irmão, e dizer assim, irmãos, me ajude aí, vamos orar, porque ontem eu adulterei, eu traí a Rose, vamos orar aqui. Não, irmão, isso não. Isso é coisa particular. Você entende? Parece brincadeira o que eu falei para você, mas foi sério, isso acontecia na nossa igreja. Antes de eu chegar lá, aí alguém falou que chamou o irmão, disse, irmãos, tem coisa que é só você e Deus. Tem momentos que você diz, Senhor, irmãos, ora por mim, eu estou passando por um momento difícil na minha vida sentimental. Pronto, irmão, acabou, vamos orar pela vida. Qual é o detalhe? Não, não precisa, irmãos. Tem coisa que é saber. Conversa com o pastor, chama o irmão. A Bíblia diz, chama os presbíteros, unge com óleo e o enfermo sarará. Se tiver algum pecado, vos será perdoado. Você entende? Então, cuidado, tem coisa que não pode ser pronunciada. Eu, particularmente, por que eu gosto de chegar na igreja sempre 10 minutos, 15 minutos antes? A gente já aprendeu, e a Rose, graças a Deus, né? A gente aprendeu. Eu chego na igreja de 20 a 15 minutos antes do horário. Sabe para quê, meus irmãos? Vou contar para vocês. Não é segredo, é uma prática que eu aprendi muito lá atrás e eu uso até hoje sobre a oração. É a oração que eu me ajoelho e é somente eu e Deus ali. Somente eu e Deus, Senhor.
errei. Senhor, falei. Senhor, vi. Oh, Senhor. Somente aí Deus. Quando vai chegando já no finalzinho da oração, às vezes o nosso pastor, ele pede para orar 5 minutos no microfone, pede para a igreja se ajoelhar e chama um obreiro, vem aqui Gilmar, vem aqui Tony, vem aqui Eli, vem aqui André, vem aqui Julinho, enfim, chama os obreiros e diz, ora aí 5 minutos, para a igreja de joelho. E aí eu oro para Deus coletivamente, mas eu primeiro gosto de orar em particular somente eu e Deus, lá na casa de Deus. Fazer essa prática. Mas por que não se faz isso mais? Pastor, professor, misericórdia, eu vou ter que ser consagrado a pastor logo. Por quê? Porque hoje, irmão, a gente chega atrasado no culto. E Deus ainda lasca, né? Porque eu cheguei. Bom para Deus, porque eu fui. Que privilégio de Deus é me ter na casa dele, né? Mesmo chegando 6h30, o culto começando às 6. Olha aí, Deus deve se alegrar porque eu cheguei 6h30 e eu vim. Que seria de Deus se eu não tivesse vindo para o culto, né? Que tem crente que eu acho que pensa assim. Aprendi, irmãos, e pratico. Se eu não chegar na igreja 10 para as 6, pode ficar sabendo, o Tony não vai para a igreja hoje. Se a Rose não estiver na igreja 10 para as 6, porque aqui o nosso culto é às 6, a Rose não vai para o culto. Porque a gente aprendeu que a gente tem que ter um momento, nós e Deus, na igreja. Me fala aí. Tu acha que é um privilégio para Deus tu chegar às 6h30 todo domingo na igreja? Deus fica alegre demais. O culto não seria o culto porque tu não fosse, se tu não tivesse chegado às 6h30. Faz isso não, irmão. Nem tempo para orar você tem na casa de Deus, porque tu não tem tempo para chegar cedo, né, irmãos? Oh, Jesus, é triste, é triste. O Bispo Abner continua colocando. A oração em secreto ou em segredo é aquela que só você e Deus fica sabendo. Nem as outras pessoas, nem o diabo, pois só Deus é onisciente e conhece os nossos pensamentos. Jesus estava orientando para não cairmos nos erros dos hipócritas, que gostavam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, talvez com belas palavras para impressionar as pessoas e mostrar mais espiritualidade do que os demais queriam ser visto pelos homens. Mas a oração não precisa ser com megafone, nem com gritos, pois Deus não é surdo. Ana orava e só movia os seus lábios, porém ninguém ouvia sua voz. A oração precisa ser feita com um coração quebrantado e um espírito humilde que se esvazia de si mesmo para ser cheio da vontade de Deus. É isso aí. Repito, há momentos que você pode orar no microfone. Eu particularmente me atrapalho um pouquinho. Por isso que eu chego antes, porque se alguém for no microfone e se alguém estiver orando muito alto, eu começo a orar o que o outro está orando. Então eu faço mais uma oração de concordância do que eu oro. O irmão está orando, né, no microfone, Senhor, abençoa os adolescentes. Isso, Senhor, abençoa os adolescentes. Senhor, vem com os varões. Isso, Senhor, toma os varões de tua casa. Senhor, vem no grupo do Rosa de Saron, as irmãs. Eu disse, isso, Senhor, toma as irmãs nas tuas mãos. Eu começo a orar em concordância, porque eu não consigo pensar com alguém orando alto. Mas veja, aqui tem a diferença. O Bispo Abner está explicando e o que Jesus falou, que os homens aí é para ser visto. Estamos falando de um povo que quer orar para ser visto e um povo que está orando coletivamente. Não confunda. Pode orar no microfone? Pode. Pode orar alto? Pode. Nós das Assembleias de Deus ainda mantemos o costume, pelo menos aqui nas Assembleias de Deus de Madureira, São Bernardo do Campo. Fui para a sede quinta-feira. E continua do mesmo jeito. A nossa sede, pastor Oséias de Madureira, continua padrão. Oração da fé,
Tem oração? Tem. Oração pela irmã fulana, oração por o que estava em coma, oração porque estava em câncer, oração porque estava com dengue. E aí todo mundo ora, o coletivo. Aí chama um obreiro, ele ora. Isso aqui não é oração de hipocrisia. Isso aqui não é oração para ser visto. É oração coletiva. Mas tu já foi num culto que um irmão ora mais alto que todo mundo? Não precisa nem de microfone? Aí é para ser visto, porque ele não está no momento de oração coletiva. Uma aula completa sobre oração, hein? Meu Deus, top, show, 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 show. 2.3. Os vários aspectos da oração. A oração deve ser específica ao máximo. Se você souber o nome do pecado, não peça perdão de forma geral. Fale a Deus o seu pecado, sem disfarces de mente, as suas necessidades do dia a dia. Também devem ser específicas. O Senhor quer ouvir de nossa boca o que queremos. O Senhor sabia, mas queria ouvir a resposta da boca do cego de Jericó. Por isso perguntou a ele: que queres que te faça? Não perca tempo com rodeios ou englobando tudo, seja pontual no seu pedido. Cada caso é um caso. Salomão pedia sabedoria e conhecimento para seguir e julgar o povo. Deus já sabia e conhecia o seu coração. No pedido honesto que fez, ao ponto de Deus acrescentar tudo mais que ele não havia pedido. E aqui eu acho muito interessante. Já falei do irmão que orava, né? Em voz alta do seu pecado. Ele queria orar para os outros, não para Deus, porque se fosse para Deus, ele orava no quarto dele. Ou ele orava na mente. Irmão, diz qual é o pecado, diz qual é o erro. Né? Eu, particularmente, aí é eu também, tá? Quando eu falar eu, guarda no coração. Quando eu falar assim, eu, aí você diz assim, isso eu posso pular, porque é a opinião dele. Eu, particularmente, eu não gosto de orar por pessoas que digam assim, pastor, ore por mim. Eu digo, qual é a causa? Deus sabe. Então pronto, se Deus sabe, eu não preciso orar por você. Isso é eu. Porque se você está pedindo oração a mim para que eu ore por você ou com você, eu tenho que saber por que eu estou orando. Se Deus sabe, então, irmão, eu não vou orar por você. Deus não já sabe? Então pronto, você está tá no melhor ouvido possível que existe. Não tem ouvido melhor para estar o teu pedido. Agora, se eu vou dizer assim, pastor, ore por mim. Qual é a causa, professor? Fale para mim, Tony. Digo, meu pastor, olha, a situação é essa. Pronto, é para ele. Eu não gosto, irmãos. É muito difícil. É muito difícil eu orar por alguém que diz assim para mim, Deus sabe. A minha resposta, você pode me ter por ignorante, pode ter como estúpido, a opinião é sua. Mas raciocina comigo. Se eu tiver errado, pode deixar na descrição do vídeo aí. Vai estar 1h10 de vídeo, 1h09 por aí. Pode colocar aí. Isso é ignorância, professor. Pode colocar. Eu respondo o seu comentário. Mas se você está pedindo oração a mim, e se tu está pedindo para Deus matar a tua mulher? E se tu quer que o teu marido morra? Professor, isso é um absurdo. É um absurdo? Deixa eu te contar um fato verídico. Uma pessoa procurou a Rose e a Rose vem e tal. Não posso nem falar com o ambiente que alguém pode saber de que a gente está falando. E ela falou bem assim: ah, eu tenho muita vontade de batizar, mas o meu marido não quer. E isso foi na mesa, né? Na mesa da Rose, as mesas que a Rose fazia parte. Aí a Rose disse: ô, minha irmã, vamos orar. Eu oro para aquele maldito morrer. Só assim eu posso batizar. Tô brincando não, irmão. Não estou brincando. Na mesa, assim, ó, que a Rose juntava com as mulheres.
Todas as outras irmãs chegaram. Minha irmã, não pode. Ah, tá atrapalhando minha bênção. Eu não tomo ceia. Eu não desço as águas porque ele não quer ele não quer casar comigo. Ele tá aí. E as irmãs ficaram. A Rose teve que me chamar, dizer, amor, a irmã Ida, visitante da nossa igreja. E, e é da igreja. Ela não é da nossa igreja, né? Era de outra igreja. Tava vindo pra mesa junto com a Rose. Ela é da igreja do pastor fulano de tal. E o pastor, e o marido dela não quer casar. Ela disse pra orar pra Deus matar o marido dela. Que é que ela poder descer as águas e casar. E tomar ceia. Você tá achando o quê, irmãos? Você tá achando que é brincadeira? Irmãos, existe muita situação. Se te contar, tu diz é mentira. Vem fazer, tu quer saber coisas inefáveis? Vai tomar conta de família e de casal. Tu vai ouvir coisa que até o diabo duvida. Não, o diabo diz, não, não acredito nisso, não. Tem isso? Se tu vê as berrações que tem, e gente ainda que pede oração por um negócio que você não tem ideia. Então, irmão, essa irmã parou de ir, né, à nossa igreja. Eu acho que ela se sentiu ofendida, porque a Rose disse que não. Rose ia orar para ele se converter, para ele aceitar Jesus, para ele caminhar junto com ela. Não ia orar para Deus matar. Que conversa é essa? E tem crente assim, irmãos. Crente macumbeiro. Tem. Então, cuidado. Ore, Deus sabe a causa. Eu aconselho você. Um conselho de quem já foi dirigente de igreja 2 vezes. Não ore, não. Senhor, atende a oração desse irmão. Tu sabes, Senhor, o que ele deseja. Aí o irmão está de olho na regente da mocidade, ó. E tu orando para Deus abençoar o negócio. É sério, irmãos. Não é brincadeira, não. Isso não é para rir, não. O caso é sério. Tem uns absurdos. Tem. Na parte azul aqui do pastor Abner, ele continua colocando. Quando eu tô lendo assim direto, é que algumas coisas, se não tiver na sua revista, irmãos, é que tá na revista do professor. E assim, ó, ixi, não vai dar para mostrar para vocês, mas vamos ver se você esteja enxergando, tá? Tem a parte preta e tem uma partezinha aqui azul. Só que tem algumas partes azuis que são citações de outros escritores, como aqui, ó, John Stott, comentário bíblico, Beacon. E às vezes o bispo Abner ele dá sequência no texto. Ele não escreve na revista dos alunos, mas escreve na revista dos adultos. E aqui é mais uma parte que eu já vou ler, e se você acha que você está perdido, é essa parte azul da parte do professor, que eu gosto também. Algumas vezes eu consigo usar, e essa da oração está dando para usar bastante. Assim, ó, na parte azul. Há várias facetas que a oração pode abranger. Oração para entregar, oração para suplicar, oração para suportar, oração para consagrar, oração para interceder, oração para confessar, oração para agradecer, oração para adorar. Olha aí, show, né? Tá ótimo. Agora que chegamos na lição no ponto 3, oração, irmão. E tem gente que fala assim, fala de oração, não tem muito o que dizer não, né? Não ora, né, varão? Se não orar, não tem muito o que dizer mesmo, não. Agora, se tu orar, tu tem um monte de coisa para dizer. Tem. Se você não ora, lógico que não vai ter nada para dizer. Agora, se você ora, você vai passar 3 dias falando e ainda não terminou de falar. Ponto 3. A dedicação à oração. A oração é o oxigênio da alma que mantém o vigor da vida espiritual. A oração é a chave. É um mandamento bíblico. Jesus deu exemplo quando orou por si mesmo, pelos seus discípulos e pelos pecadores. Oração é uma necessidade espiritual. Isso aqui tá recheado. Irmão, só esse ponto aqui. Pregador, tem pregador aí? Só isso aqui dá para você pregar, irmão.
1 hora tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Esse ponto aqui, somente sobre a oração. Olha o que o Bispo Abner coloca. O Bispo Abner coloca. A oração é a chave. Pronto, é o tema da tua pregação. A oração é a chave. Mateus 7, 7, do Mateus 7, versos 7 e 8. É a chave, meus irmãos. Porque é mandamento. Pronto. Aí tá onde? Segundo Crônicas, Isaías 55, Jeremias 33, 3. Haja 3. Jesus deu exemplo quando orou por si mesmo, ele orando por mim, ele orando por ele, e você tem que orar por você. Ore por você mesmo, não espere alguém orar por você, ore por você. Pronto, aí. Olha aí, orou pelos discípulos, ore pelos seus companheiros de ministério, homens para se comportar como homem, mulher para se comportar como mulher. Pronto, tá vendo? Aí, ó, dando um esboço da pregação toda. Eu não, o Bispo Abner. Eu estou pregando em cima do texto dele. Orou o quê? Orou pelos pecadores, sabe, os perdidos, que ainda não conhecem Jesus. Ore para que eles ouçam a palavra de Deus. Olha aí. Certo? Orou também, e oração é necessidade. Meu irmão, quantas vezes você comeu hoje? 3 vezes, então você deveria ter orado 3 vezes. Eita, pronto. Pregação completa, pregador. Tá aí. 3.1. Orem em todo lugar. Eu aprendi. Orar em todo lugar não precisa você levantar a voz. Eu aprendi a orar no Uber, aprendi a orar no ônibus, no trólebus, no meu trabalho. Eu aprendi a orar em todo lugar. Eu aprendi e pratico. Porque eu não preciso lembrar dos hipócritas, dos fariseus que queriam aparecer. Então eu não preciso. Eu entro no ônibus, curvo minha cabeça, Senhor. Cuida da vida desse motorista. Eu não sei o que ele passou ontem à noite. Não sei se ele dormiu bem, se ele não dormiu bem. Cuida da saúde dele. Ele nos levando, nos trazendo tantas vidas aqui dentro. E se ele passar mal, todos nós podemos sofrer um acidente, Senhor. Toma conta desse motorista, Pai. Tu já orou pelo motorista do trólebus, irmão? Motorista do ônibus, do trem, do metrô? Já? Mente não, crente. Que Jesus é onisciente, viu? Pois é, irmão. Aprendi a orar em todo lugar. Desse jeito, sem precisar ninguém ouvir. Eu orando. Oração não tem lugar previamente definido, mas a Bíblia nos relata que Jesus e os discípulos oravam no templo. Glória! A Bíblia também fala da oração dos nossos aposentos. Sim, Mateus 6,6. Da oração nos montes. Aqui eu tenho que parar. Para. Oração nos aposentos nos montes. Eu sei, eu não sou negligente, eu sei que tem muito exagero nos irmãos do monte. O primeiro problema dos irmãos que oram no monte, ele acha que é mais santo do que os santos. Você, varão, tu é do monte? Eu também sou. Esse ano eu ainda não fui para o monte. 4 abril, acabou abril. Eu ainda não fui no monte esse ano. Mas eu já fui muito no monte. E o problema do monte é que quem vai lá acha que é melhor do que todos os outros. Então não entendeu nada sobre oração. Oração não é para me fazer melhor. Oração é para reconhecer quanto pecador sou. Então eu vou para o monte porque eu tenho necessidade de gritar. Eu tenho necessidade de me agarrar com a árvore. Lá eu me agarro com ela e falo tudinho. Não é para me fazer mais santo. Jesus orou no monte? Orou. E por que muitas igrejas não gostam que os irmãos vão orar no monte? Pelo que eu vos falei. Tem muito irmão do monte que acha que é mais santo do que os outros. Isso sem falar nas aberrações. 3 dias dormindo no monte. 1 semana chovendo, fazendo sal. Abandona sua casa. Sabe? Sacrifício de tolo. Sacrifício. Quem está falando é o irmão do monte. Sacrifício de tolo. Porque o mesmo poder que tem lá no monte tem no teu quarto. O mesmo poder que tem no monte tem no teu quarto, tem no templo. O mesmo poder tem. Então no monte é uma particularidade do qual Jesus se retirava para orar, para ninguém o perturbar. O monte não é místico. O monte era um lugar de tranquilidade.
Quando diz Jesus saiu para o monte, e Jesus estava no monte, ele estava fugindo, abre-se um parênteses, da multidão que estava querendo tirar sua atenção no momento da oração. Por isso que ia para o monte. Eu estou falando porque eu sou do monte. Ou era, né? Esse ano não fui ainda. Então não confunda uma coisa com a outra. Você pode ir para o monte. Deve ir para o monte. Se não for, experimente ir para o monte. Mas não ache que o monte é místico, não. Tá bom? Aprenda sobre o monte. Ação perigosa para os dias de hoje. Em alguns lugares, orar no monte. Ainda tem isso aí também, né? O perigo de orar no monte. Os assaltos, enfim. Mas eu vou mais pelo lado dos montes que deixa os irmãos um pouco soberbo. Oração na praça, em praça pública, nas esquinas das ruas, também pode, só não pode, mais uma vez, fazer efeitos publicando para ser visto. Não há proibição desta oração, mas a recomendação é para que não faça como os hipócritas, né? Pode orar na praça, irmão. Eu uno o povo lá, pronto. Ibirapuera. Eita Jesus, eu fiz isso 2 ou 3 vezes. 3. Levei os adolescentes pro Ibirapuera. Quando chegou lá, nós ia brincar, nós ia pular, nós ia fazer a gincana lá. Mas primeiro, nós pegava na mão, vem aqui, vamos orar. Para abençoar todo mundo que tá no Ibirapuera. 3 vezes. Eita, foi mesmo. 3 vezes. No Ibirapuera, aqui em São Paulo. Ibirapuera, para quem não sabe, é um parque aqui do estadual, em São Paulo. E 3 vezes fizemos gincana e oramos para todo mundo que estava lá. Isso aí, pode fazer também. Só não é fazer para aparecer, tá bom? Não esqueça. Para orar o tempo todo, não tem como marcar um lugar exclusivo ou único. Ou seja, o que ele está dizendo, para orar em todo o tempo, não pode ter um lugar específico. Como eu te falei, você pode orar na sua casa antes de sair para trabalhar. Chegou no ponto do ônibus, você continua orando. Entrou no ônibus, continua orando. Chegou para trabalhar, continua orando. Imagina se você tivesse que orar só no monte. Não ia poder orar o tempo todo. As Escrituras dão testemunho sobre a eficácia da oração. Não se discute. É inquestionável. É uma verdade absoluta. Dá resultado, faz a diferença, é ilimitada. Coisas maiores farão. Pelas nossas sinceridade diante de Deus, Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, é a oração. 3.2. Oração em todo o tempo. Aqui é curtinho. A oração não tem hora marcada para acontecer. Não tem tempo determinado. A palavra de Deus diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17. Ela é um recurso que não fica velho, nem sai de moda. Ô, Bispo Abner, o senhor tem razão. Eu concordo com o senhor, mas o senhor aqui está muito gentil. O senhor foi gentil. Foi. Concordo que não sai de moda, mas saiu. Não é obsoleta, mas se tornou. Não é velha, mas ficou. Para muitas pessoas, Bispo Abner, o senhor falou certo, é uma convicção, concordo. A oração nunca sairá de moda. Nunca ficará antiquada. Mas para muitas pessoas, não sabe nem o que é isso mais, oração. Bora resgatar, irmão? Bora? Bora resgatar o nosso momento de oração? Aproveita e apresenta o Tony, a Rose e o Rosil. Faz isso aí. Qual é a causa? Para que eu e a minha família possamos servir ao Senhor, como está escrito em Josué, capítulo 24, 15. Estou te dizendo por que você vai orar, tá vendo aí? Ore para que
professor Tony, irmã Rose e o Rosil venha servir ao Senhor, como está escrito em Josué 24:15. Olha aí, eu declarando qual é o motivo de oração para você orar por mim e por minha família. Diante da quantidade de assuntos, a conversa com Deus não acaba. Sem oração, nenhuma apresentação espiritual poderá ser compreendida como manifestação do poder e presença do Espírito Santo. É através da oração. E tem gente que fala assim, professor, eu oro, minha oração só dá 5 minutos. É porque você não está fazendo da maneira correta. Mas eu tenho certeza que depois dessa aula, você vai dizer, professor, a minha oração está demorando 1 hora e quando eu penso que eu estou levantando, eita, ainda falta muita coisa para dizer. O problema é que a gente quer orar assim, irmãos. Olha como é a tua oração de hoje. Senhor, obrigado pelo meu dia. Deus abençoe minha família. Amém. Ainda tem os agradecidos, mais grato. Obrigado pelo meu emprego, meu pão e Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Lógico que você vai. Agora começa a orar. Da hora que tu levanta, a hora que tu sai de casa, tu pega carro, tu pega o teu carro, tirou o carro da garagem, motivo de dar glória, porque tu podia ser assaltado na hora de tirar o carro, não fosse. Olha aí. Tu pegou o carro, foi até o trabalho. Deus te livrou no farol quando parou de um motoqueiro parar, quebrar o vidro e roubar o teu celular. Olha aí. Mais oração que tu agrega. Tu chegou na empresa, trabalha com o quê? Com peças. Podia ter caído no teu pé, no teu dedo, na tua cabeça. Olha Deus te dando proteção aí no trabalho, ó. Tá entendendo? E a dona de casa, orando pelo filho que foi para a escola e não foi assaltado com o celular. O marido que não sofreu um acidente. A filha que não foi estuprada. Olha aí. Começa a orar. Nomeando as coisas, que tu vai dizer, meu Deus, já faz 3 dias que eu tô orando e não terminei de orar. É, irmãos. Só não ora muito é quem não ora para Deus. Está orando para si mesmo. É suficiente. Obrigado, Deus, por tudo. Amém. Eita. Quanto segundo? Maurício querido, é bom nisso. Conta aí, Maurício. Quanto tempo durou essa oração? Senhor, obrigado por tudo. Amém. Ou não tem gente que ora assim? É por isso que ora pouco. Vamos lá? 3.3. Orar sem jamais esmorecer. Ah, irmãos, tem muito crente que parou. Cansou. Mas a gente não pode parar. Não é verdade? Olha só. A oração deve ser contínua, perseverante e com paciência. O que não devemos é insistir em pedir com motivo mau, visando não somente os próprios prazeres. Devemos pedir para abençoar o próximo e compartilhar com o reino de Deus. Porém, quando há dúvida no coração, iniquidade, quando não confessamos os pecados, quando alimentamos sentimentos de ressentimento e ódio, quando não perdoamos, nossas orações podem ficar impedidas de serem recebidas. Todas as orações são ouvidas, mas nem todas são respondidas. Marque isso aí, replica onde tu puder. Todas as orações são ouvidas, mas nem todas são respondidas. Nem sempre identificamos as causas para não recebermos o que pedimos em oração. Porém, devem sempre confiar em Deus em todo o tempo, que é o que eu disse. Senhor, abençoa-me em tal área. Pronto, vou nomear. Senhor, faz o canal Bíblia para o cotidiano crescer ao ponto que eu não trabalhe mais para o homem apenas ensinando a tua palavra, pregando tua palavra,
tendo devocional, fazendo estudo, mas não faça a minha vontade, que é essa, viver 100% para isso aqui, mas faça o que tu queres. Aí Deus disse, se você não tem ainda, é porque Ele não quer. Amém, meus irmãos? Bora para a conclusão? No necessário cultivo diário da vigilância e oração, somos dependentes da revelação da vontade de Deus nas Escrituras sagradas, né? E da ajuda do Espírito Santo. Assim, não corremos o risco de termos como base a mera percepção humana e uma autossuficiência enganadora. Ou seja, eu oro muito, Deus vai me dar. Vai nada, não é porque você diz que está orando muito que Deus vai te dar. Deus vai te dar se Ele quiser. E você perseverar. E se faz tempo que você ora por uma causa e não tem, procure saber se você não precisa mudar para que Deus te dê o que você está pedindo. Eu agradeço pelas suas orações, agradeço pelo o amor e o cuidado, o carinho que Deus tem por sua vida. Que você cresça em oração, que você se motive em continuar perseverando em oração. E não esqueça, eu, a Rose e o Rosio carecemos das suas orações. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Juntos você diz amém. Espero vocês por aí, em algum momento no nosso canal. Deus abençoe e bora para a lição de número 6. Vai sair faísca. Deus abençoe vocês.